Bom, agora eu quero falar um pouquinho sobre plano de aula. Já que nós temos uma proposta, qual é a forma mais adequada de preparar uma aula para poder chegar no objetivo que a gente quer? Bora lá? Você sabe o que é um plano de aula, né? Você tem uma lição aqui no texto da revista, mas a aula você precisa preparar. Eu costumo dizer, inclusive, que a lição o Espírito Santo nos dá na medida que nós estudamos a sua palavra e nos preparamos para compartilhar aquilo que ele nos ensinou. A aula é o professor que prepara. Você já deve ter percebido que esse material do Instituto Alvo tem algumas características. Nós não estudamos exaustivamente versículo por versículo, então já tenha isso em mente. Nenhuma aula vai ser uma exposição do texto versículo por versículo. Se você tentar fazer isso, você está desviando completamente do propósito desse material. Em outros momentos você poderá fazer uma pregação expositiva. Esse material não foi feito para isso. Se você tentar fazer, você não vai conseguir terminar sua aula no tempo previsto e com o conteúdo previsto para cada aula. Isso vai fazer com que você passe uma aula de uma semana para outra e em vez de 4 a 5 anos, você vai levar 10 anos e isso vai tornar a jornada muito amarrada e a chance das pessoas desistirem e nunca concluírem um estudo da Bíblia inteira é muito alto. Então, quero te dar algumas dicas pensando na forma como o material foi feito e no propósito para o qual o material foi feito. Lembre-se, nós queremos mostrar a cronologia e a conexão das Escrituras. Porque nós estudamos o Velho e o Novo Testamento, a época de cada situação, tentando fazer isso da forma mais precisa que for possível, pensando na formação de uma visão ou de uma compreensão bíblica além de um panorama, mas aquém de uma pregação expositiva, tá certo? Então, as aulas foram feitas para ser dadas entre 50 e 60 minutos. O ideal é que essas aulas sejam de 60 minutos. Então, cada unidade, cada aula da sua revista pode ser dada em 60 minutos. Eu sei, porque fui eu que fiz e eu já dei aulas de 60 minutos. Ah, mas às vezes tem muito material. É verdade. Ah, mas quando você estuda um texto, às vezes grande, de 5, 10 capítulos, tem muito mais coisa do que está escrito na revista. É verdade. Você registra essas coisas para você e incentive seus alunos a descobri-las também quando estudam sozinhos. Mas você só tem 60 minutos. Você nunca vai ter o tempo suficiente em uma hora para expor tudo que você estudou e aprendeu de um texto. Por isso, qual é a sugestão? Siga os passos e o passo a passo e o roteiro da sua apostila. E aí você vai conseguir dar a aula em uma hora. Como é que a gente consegue isso? Bom, deixa eu separar então os pontos da aula. A primeira coisa, um plano de aula precisa ter o tempo alocado para cada parte da aula. É por isso que você faz esse plano. É para você saber e se orientar enquanto você está ministrando a aula, quanto tempo você tem para cada uma dessas unidades. Em geral, a gente diz o seguinte, você já percebeu aqui que a sua apostila tem até um íconezinho aqui, né? Tem o texto, tem observação, tem pontos altos, depois tem a lição do dia, para um bom papo e leve para casa. Então, todas as aulas têm essas 5 divisões. Como é que a gente divide isso numa aula de 1 hora? Vamos lá. Então, em geral, guarde isso como um roteiro, né? Você vai usar 5 minutos, em média, para ler o texto. E a gente já vai explicar como é que você faz isso. Tem dias que você tem 10, 12 capítulos, é claro que você não vai ler os 10, 12 capítulos na aula. A gente já vai te mostrar como é que você faz isso. Você separa 5 minutos para a leitura do texto, depois você separa 5 minutos para a observação, que é a introdução da sua aula. Depois você vai separar a maior parte da aula para o desenvolvimento dela, que são os pontos altos, normalmente são os destaques do texto. Depois você vai separar mais 5 a 10 minutos para que haja interação das pessoas, perguntas, respostas. Você pode usar nesse momento aí o Para um Bom Papo, que todas as aulas têm 3 ou 4 perguntas abertas que podem ajudar você numa discussão, para provocar a congregação, a sua sala a uma conversa. Depois você vai ter que separar também uns 5 minutos para trabalhar a lição do dia. Nós conduzimos a argumentação da aula para aquele ponto e você tem que destacar esse ponto. Somando tudo aí, você vai ter uma aula entre 50 e 60 minutos. Bom, dê um print dessa tela e guarde-a com você, porque agora nós vamos encher esse esboço aí e eu vou dar um exemplo prático de como é que isso pode acontecer. E atenção,
eu sei que você que já está acostumado vai passar por cima disso aqui e falar, eu não preciso de plano de aula, faz 30 anos que eu dou aula. Posso te dar uma sugestão? Tenta fazer, nas suas próximas 4 aulas, um plano de aula do jeito que eu vou sugerir aqui e aplique, mesmo que você já tenha bastante experiência. Depois a gente pode conversar. Eu estou à sua disposição para a gente conversar qual foi a sua experiência. 80% dos professores experientes que deram aula nesse material vieram me agradecer por terem recebido essa orientação. A aula deles ficou muito melhor e a sua também pode ficar. Vamos lá? Então deixa eu te dar 2 exemplos de aulas. Eu estou usando aqui o Sementes para a Vida, fascículo 1. Eu vou dar um exemplo da aula 7, que é a parte 1 da vida de Abraão. São 3 capítulos, Gênesis 12, 13 e 14. Provavelmente você não vai ter tempo de ler os 3 capítulos na sala de aula. Mas eu vou te dar uma ideia de como é que você pode trabalhar o texto. Quando a gente fala aqui, texto 5 minutos, você vai selecionar os textos que você vai ler. Eu sugiro que você sempre comece a aula, não estou falando que você tem que ser a primeira coisa, mas antes de você começar a expor, a fazer a observação, né, o desenvolvimento da aula, é importante que você traga as pessoas, traga os ouvintes, os seus alunos, para dentro do texto que você vai considerar, mesmo que você não vai ler todo o texto, tá bom? Então eu vou te dar algumas formas de trabalhar o texto assim. Então a primeira sugestão aqui, olha, nós temos aqui Gênesis 12 a 14, é a chamada de Abraão e a sua saída, e na verdade até o capítulo 14 vai ainda contar a história da separação de Ló, etc. Então você não vai ler tudo de uma vez. No entanto, no começo da aula, você poderia separar Gênesis 12 de 1 a 9, que é o chamado de Abraão, para que as pessoas pelo menos entendam e se localizem onde é que você está. Os demais textos, você não vai ler na íntegra, mas você vai lendo à medida que você vai passando pelos pontos altos. O que significa que os textos não serão lidos na íntegra, mas a pessoa poderá acompanhar de onde é que você está tirando aquelas informações e o que é que você está ensinando. Uma coisa muito importante, eu já fiz isso e funcionou, com 100% não, mas com um bom grupo das salas. Incentive os alunos a lerem o texto na íntegra antes da aula. E você que é o professor, obviamente, pode ter 20 capítulos. Nós vamos dar um exemplo daqui a pouco de uma aula que tem 22 capítulos para serem ministrados em 60 minutos. Você tem que ler o texto inteiro. Ah, mas toma muito tempo. Se você quer dar uma boa aula, você tem que investir muito tempo mesmo. Então, para preparar a aula, você precisa ler o texto inteiro. Mas na aula, você não vai ter tempo de ler o texto todo, então você vai selecionar assim. Então, sempre selecione um texto de abertura para ser lido, que posicione o aluno no começo de onde vai ser estudado naquele dia, e é disso que a gente está falando quando a gente falou de ter 5 minutos separado para o texto. O restante, você vai lendo, vai pontuando, às vezes vai até citando, às vezes você não vai ler todos os textos, mas se você vai comentar um trecho, vai comentar uma parte da história, você precisa pelo menos contar aquela história. Então, você vai trabalhar o texto dessa maneira. Você vai selecionar um texto para a abertura da aula, os outros durante o desenvolvimento da aula, ok? Então, é disso que nós estamos falando quando a gente fala que você vai separar para a aula toda mais ou menos 5 minutos. A outra coisa é a observação ou a introdução da aula. Essa leitura do texto, inclusive, faz parte disso. Você precisa localizar os seus alunos, né? Eles estão pensando em outras coisas. Quando eles chegam na aula, você precisa trazê-los para o mesmo pensamento. Então, essa observação, você tem subsídios dela aqui. Normalmente, essa observação que está aqui na revista, ela faz esse apanhado do contexto, do que vai ser estudado naquela aula, para que você possa levar os seus alunos para dentro daquele assunto que vai ser abordado naquele dia. Então, evite fazer introduções muito longas. A introdução tem que ser no máximo 5 minutos. Não é a hora de você ficar contando o que aconteceu na sua semana, não é a hora de você ficar contando piadinhas, histórias que não tenham nada a ver com o que vai ser falado. A observação é alinhar todo mundo. Tem uma expressão que eu não gosto muito, que virou modinha, né? Mas é colocar todo mundo na mesma página. Ou seja, fazer com que as pessoas se desliguem do que estavam pensando e comecem a se concentrar no que vai ser estudado aqui. Agora, eu já vi professor que dá 20, 30 minutos e ele não saiu da introdução. Aí você não vai conseguir dar aula em 60 minutos de todo o conteúdo. A introdução tem que ser rápida. É só para alinhar as pessoas e trazê-las para a aula daquele dia. Ok? Então,
introdução, junto com um texto de abertura, se você selecionou alguma coisa para ler já logo de cara, no máximo 10 minutos. E eu estou considerando aí também alguns minutinhos para o pessoal chegar, sentar e tal, a oração inicial, tudo isso aí está nesses 10 minutos iniciais. Então a introdução é jogo rápido, não é a hora para você dar toda a aula, você vai dar apenas a introdução, jogo rápido, introdução e texto. Seguiu lá? Texto 5 minutos, observação 5 minutos. Agora nós vamos entrar no coração da aula, é o desenvolvimento daquilo que você propôs, que nós vamos estudar lá na introdução e do texto que você leu. Aqui é que nós sugerimos que você siga os pontos altos que estão aqui. Eu não tenho dúvida nenhuma de que ao ler o texto bíblico que está apontado para essa aula de Abraão, você poderá escrever um livro em cima do que você leu. Mas a proposta não é que você escreva um livro para dar na aula, a proposta é que você siga os pontos que estão aqui. Se as pessoas foram incentivadas a ler a revista durante a semana, elas estão com isso na mente. E é sobre isso que vocês vão falar. Não estou dizendo que você não pode falar absolutamente nada fora daqui, mas o conteúdo ele segue uma lógica, ele segue uma orientação, ele tem uma sequência que leva a algum lugar. Você pode criar uma aula completamente fora daqui, mas a proposta é que você use a aula que está aqui. Se você fizer isso, tanto você quanto os seus alunos terão pelo menos uma linha a seguir. Nada impede que numa segunda passada no livro de Gênesis, quando você terminar esse programa nosso, você volte e mergulhe na vida de Abraão por 6 meses. Mas a proposta aqui não é essa, tá bom? Então, você pode acrescentar alguma coisa? Claro, o cânon é das escrituras, não é da revista. Mas se a aula está para você seguir aqui, por exemplo, olha os pontos altos aqui. Falamos sobre a família de Abraão, a chamada de Abraão, a devoção de Abraão, a fé de Abraão e depois a situação lá de Ló. Claro que você pode falar sobre outras coisas, mas nós queremos que você fale sobre estas, porque aí eu garanto que eu saí do ponto A e uma pessoa que nunca tenha ouvido falar sobre Abraão vai começar a entender a vida dele. Esses dias eu escutei uma aula em que a pessoa pegou o texto, ela ficou 40 minutos falando o que ela quis, não tinha nenhuma conexão com a aula. Quando ela leu um pedaço do texto, ela disse assim, mas o texto se auto-explica, eu não preciso falar nada. Então, o que ela tinha que ter explicado, ela não falou nada. E ela acrescentou uma porção de coisas que não tinham relação nenhuma com a aula. Eu nem estou dizendo que ela tenha falado alguma coisa errada, mas eu estou analisando aqui apenas do ponto de vista de ensino e aprendizagem. Você não pode garantir que essa aula foi dada se você fez uma aula completamente diferente. Então, para esses pontos altos, você vai separar a maior parte da sua aula. Meia hora. Então, você vai ter que, se tem 5 pontos, olha, em média 6 minutos para cada ponto. Posso te dizer uma coisa? Eu escrevi esse material. Eu escrevo o meu plano de aula a cada aula que eu vou dar. E eu separo exatamente assim, os pontos altos. Nesse caso aqui, são 5. Então eu tenho 6 minutos para cada ponto. Isso me ajuda a ser preciso, a ser objetivo, a evitar ficar dando voltas. Evita que se alguém fizer alguma pergunta que é fora do escopo da aula, eu com jeito possa falar, não, ok, sua pergunta é boa, esse assunto é legal, mas vamos voltar aqui para o nosso texto. Isso me faz ser mais objetivo. Para você ter uma aula boa, aliás, de qualquer tempo, mas de 60 minutos, você precisa ser objetivo. Então, faça esses pontos bem destacados. Bom, se você seguiu esses passos, a essa altura do campeonato, você está aqui com cerca de 40 minutos e você já fez todo o conteúdo da aula. Você teve espaço ali para interatividades, mas se ninguém participou da aula, você pode usar as perguntas que estão no final para um bom papo. Para que elas servem? Se ninguém fez pergunta nenhuma, se a sua aula foi muito expositiva, ninguém participou, você pode usar essas perguntas que têm logicamente a ver com aquilo que você falou, porque elas foram extraídas do conteúdo dessa lição. Você pode usar essas perguntas para ter uma interatividade. Então, por exemplo, nessa aula que eu estou citando aqui, que é a aula 7 do fascículo 1. A primeira pergunta aqui é, de que maneira a decisão de levar Ló consigo afetou a caminhada de Abraão? Essa pergunta só vai fazer sentido se você trabalhou o texto que conta essa história. A segunda pergunta aqui, o que podemos aprender a respeito dos altares na vida de Abraão? Nesses capítulos nós encontramos ele edificando vários altares. Como podemos ter essa atitude de Abraão em nossos lares hoje em dia? Veja, são perguntas práticas que poderão suscitar várias conversas e que têm a ver com a lição do dia. Gente, interatividade não é as pessoas falarem o que querem numa aula. Uma aula não é nem para você falar o que quer, nem para os alunos falarem o que querem. Então nós vamos ter que controlar. Controlar não no sentido de colocar um cabresto, mas no sentido de conduzir a aula para um objetivo.
Se sua aula não tiver um objetivo, ou seja, se ao final da aula os alunos não puderem dizer, hoje eu aprendi isso sobre tal personagem, sua aula não foi boa. Se você simplesmente abre para contribuições das pessoas que não tenham a ver com o propósito da aula, não vai ser legal. Vou te dizer uma coisa aqui, um segredo entre nós. As aulas que seguem esse sistema que eu estou te sugerindo aqui, 20 anos depois você vai encontrar uma pessoa que vai dizer assim, como aquelas aulas eram boas. Eu participei de uma igreja nos anos 90 e nós fazíamos exatamente isso. Nem era com esse material aqui, era um material que a gente mesmo preparava. Eu encontrei esses dias uma pessoa, faz mais de 20 anos, quase 30, que nós tivemos aquelas sequências de estudo seguindo essa proposta que eu estou falando aqui. Aulas de 1 hora seguindo essa orientação. Até hoje, há pessoas que dizem isso. Esses dias encontrei uma pessoa, fui jantar com uma pessoa que era da igreja, ele era adolescente nessa época. Sabe o que ele me disse? Foi a época em que mais eu aprendi da Bíblia. Por quê? Porque nós tínhamos um método que a gente seguia. Infelizmente, quando não se segue esse método, as pessoas acabam girando em torno, que nem o povo de Israel no deserto. Eles não cresceram no seu entendimento das Escrituras e na sua capacidade de interpretá-la. Uma palavra final para você que é um professor experiente. Muitos professores dizem assim, às vezes dizem para mim e às vezes não dizem para ninguém, mas demonstram isso na sua aula. Eu não preciso dessa revistinha aqui, eu consigo dar uma aula muito melhor do que está aqui. Tem muito mais coisa no texto do que está escrito aqui. Eu não duvido disso. E eu não tenho a pretensão de achar que toda a explicação de um texto como esse aqui que a gente citou nessa aula de exemplo estão na minha revista. Não, absolutamente não estão. Mas nós estamos falando de uma questão de currículo. Como eu disse anteriormente, você pode pegar esses 3 capítulos de Gênesis dessa aula, capítulos 12 a 14, e escrever um livro. Mas não é a proposta para uma aula de 1 hora. Você tem aqui o conteúdo a ser dado. Então, eu peço que você siga o conteúdo. Eu não estou falando do seu estilo, não estou falando da sua capacidade, não estou falando que você não seja capaz de fazer outra coisa. Eu estou falando que para o melhor aproveitamento e para que você saiba que essa matéria foi dada, você precisará fazer dessa maneira. Tá bom? E aí você chega na lição do dia. Haverá muitas outras lições. Talvez as pessoas que, se elas forem compartilhar, elas tirarão outras lições. Mas é necessário que você chegue à conclusão que esta lição trouxe na revista que você está estudando. Então, é muito importante concluir as aulas lendo ou compartilhando a lição do dia, para que a pessoa saiba, nós saímos daqui e chegamos aqui. Pelo menos uma coisa eu quero levar para casa. Tem que ser aquilo. Agora, se você dá uma aula que não tem nada a ver com a revista, depois quer chegar na conclusão que a revista chegou, provavelmente não vai dar muito certo. Da nossa primeira revista, fascículo 1, Semente para a Vida, a aula 5, que inclui os capítulos 4 a 26 do livro de Jó. Olha, são 22 capítulos para essa aula. Como é que eu vou ler 22 capítulos em 5 minutos? Aí é que está. Na maioria dos casos, você vai ter mais do que 4 capítulos para ler numa aula. Então você não vai ler os textos na íntegra. Quando eu falo que você vai trabalhar o texto em 5 minutos, eu estou pressupondo algumas coisas. Número 1, que você tenha incentivado a sua classe a ler o texto em casa. Isso vai ajudar bastante. Ah, mas a maioria não lê. Se você começar a trabalhar isso toda semana fazendo esse incentivo, portanto eles vão ter que ter acesso à revista e vão ter que ler a revista durante a semana, sua aula vai crescer muito de qualidade. Eu já fiz isso e eu posso comprovar você, quando as pessoas, não são todas, mas boa parte da classe, sim, bem incentivada, vai trazer o texto lido e isso vai te ajudar. Mas como é que a gente vai trabalhar o texto então? Vamos lá, estou na página 19 do fascículo 1, do Sementes para a Vida. Se você tem a sua revista aí, abra lá por favor, é Jó, parte 2, os debates. Olha, o professor tem que ler o texto em casa. Enquanto ele prepara, se são 22 capítulos, ele vai ler. Ah, mas isso leva muito tempo. Se você não quer ser um professor de qualidade, você precisa arrumar outra coisa para fazer, mas se você quer ser um professor, você tem que investir tempo. Então, o professor tem que ter lido. E aí, a dica está justamente aí. Você, quando tem muitos capítulos, vai selecionar alguns desses textos para serem lidos no início da aula, para poder colocar as pessoas dentro da sua aula. Eu já vi professor que chega, começa a falar, ninguém sabe onde ele está lendo. Ele não... Eu já vi professor que chega e começa a dar aula, ele não fala nem em que texto ele está.
As pessoas ficam completamente perdidas, até que elas descobrem o que o professor está falando, eles não fazem referência ao texto. Veja, a sua aula está baseada num texto bíblico. Esse texto precisa ser, no mínimo, citado para que as pessoas fiquem com eles ali. Então, Jó 4 a 26. Eu vou ler todos os capítulos? É claro que não. Mas só para a gente se situar aqui. Bom, você já teria lido isso se você tivesse preparado sua aula, né? Bom, esses capítulos, eles têm aquelas rodadas de perguntas e de discursos que os amigos fazem para Jó e tem as respostas de Jó, tudo em forma poética. É claro que nós não vamos conseguir estudar essas 3 rodadas de perguntas e de discursos e suas réplicas em uma aula de 1 hora. Aqui nós vamos dar, especificamente nessa aula, um esboço do que está acontecendo no livro de Jó. Então o que você vai fazer? Olha, a dica nesse caso, você tem aqui, por exemplo, nos pontos altos, as separações de cada discurso. Então você vai selecionar alguns textos que você vai ler. Olha, Jó 4, de 8 a 17, que é o argumento de Elifaz. Você pode ler esse trecho. Aí você pode ler na resposta de Jó, não os 2 capítulos, mas um trecho do capítulo 6. Tem marcado isso aqui na sua apostila. Nesse caso tem. Em alguns casos você tem que selecionar o que vai ser mais importante. Aí você tem o discurso de Bildade. Ele vai falar sobre a experiência dos antigos como a forma de explicar o imponderável. Então você vai selecionar, por exemplo, o capítulo 8, versículos 1 a 10. Você está lendo 10 versículos só. Mas é importante que você vai lendo esses versículos selecionados previamente. Não vai selecionar na hora lá. Deixa eu ver agora aqui. Não, você tem que marcar isso antes. Isso faz parte do seu plano de aula. Esses textos que você vai ler inicialmente, eles servem para que você localize o aluno na aula e você tem que ter selecionado previamente. Nesse caso aqui, você não precisa necessariamente separar 5 minutos no começo da aula para ler. Como são muitos textos, você pode ir lendo os textos, pontuando esses textos, na medida em que você vai correndo pela observação. Então, mais uma vez eu sugiro, siga as instruções e tire o maior proveito possível do material que você está adquirindo. Eu quero agradecer a você por ter escolhido o Instituto Alvo para caminhar com você por 4 ou 5 anos no estudo da Bíblia. Nós estamos à disposição para fazer desse tempo e da sua escolha o melhor para a edificação da sua igreja. Que Deus nos abençoe.